Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero desde já agradecer pela sua presença conosco. Também quero pedir a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Basta você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e deixar o like no gostei. Queremos trazer a você um subsídio de aula do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, lição de número 7, com o título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Iremos refletir sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, o que é o relativismo? Segundo ponto, relativismo religioso e a Bíblia. E terceiro ponto, panorama bíblico. A leitura bíblica base do nosso subsídio de aula encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. Nos acompanhe na leitura do texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. O que é o relativismo? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em consideração principalmente questões morais e culturais. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdades, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente uma verdade absoluta ou que exista de fato o certo e o errado. O relativismo é associado ao conhecimento das ciências humanas, como a antropologia e a filosofia. O relativismo moral veio do sofismo, uma outra linha de pensamento da filosofia, onde o bem é aquilo que socialmente é aceito, enquanto tudo o que sai da curva da moralidade aprovada é tido como mal. De onde surgiu? Quem começou a defender esse pensamento foi o filósofo Protágoras, que possuía uma escola filosófica defendendo essa visão. No final do século XIX, a fim de debater contra outras linhas de pensamentos como o etnocentrismo e o positivismo, a ideia do relativismo cultural ganhou forças através das obras escritas por Franz Boas, nos anos de 1858 a 1942, mas sua origem mesmo teve raízes a partir do renascentismo, movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV. O renascentismo reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Vale destacar que essas ideias só têm força em países com regimes democráticos. Já em países totalizados, esses pensamentos filosóficos não existem ou não possuem força social para existirem ou para serem permitidos. Países totalizados são países que restringem a oposição individual ao Estado e às suas alegações, e que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Exemplos: a Síria, a República Centro-Africana, a República do Congo, a Coreia do Norte
e outros, onde hoje já são a minoria entre todos os países do mundo com este tipo de regime. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Relativismo religioso e a Bíblia. O relativismo religioso ultrapassa o relativismo moral, pois questiona a formação dos conceitos de bem e mal ligados à religião. Coloca em debate a palavra de Deus e sua interpretação, relativizando sua inspiração. Também coloca em discussão a forma como os homens escreveram os livros sagrados. Vejamos na Bíblia o que acontece com os que se levantam contra os desígnios do Senhor. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, 21 e 25. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Comportamental. Através do relativismo religioso, temas como o aborto, o divórcio, o adultério, a indissolubilidade do casamento, a conduta moral, a configuração familiar, heterossexualidade, monogamia, se tornam relativas de acordo com a aprovação social, visando tornar a verdade absoluta da Bíblia relativa. Essa sutileza de Satanás tenta destruir o padrão concebido por Deus para a moralidade humana. Conforme o pensamento relativista, os ensinos daquela época serviram ao contexto daquela época, não podendo ser padrão aos tempos atuais, necessitando de uma evolução dos conceitos morais dentro do contexto pós-moderno da sociedade. Ou seja, como somos seres conscientes, podemos formular ideias e julgamentos, então não precisamos de um guia ou um padrão de conduta. Conseguimos conjecturar nossas próprias perspectivas de presente e futuro, de certo ou errado, preponderando os conceitos morais. Vejamos o que a Bíblia nos adverte sobre essas ideologias profanas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas ideologias e modismos. Panorama bíblico. A mensagem da Bíblia não possui erros. A palavra de Deus é incorruptível, é plenamente confiável. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem ela, é possível tomar outro rumo, escolher falsos caminhos e pegar outra jornada. A Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infabilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Vejamos o que a Bíblia diz em Salmo, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vejamos também em João capítulo 10, versículo 35. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A inerrância
da Bíblia. Inerrâncias são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não possui falhas. É afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque a verdade vos diz que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas dos textos sagrados. No livro de Provérbios diz: toda palavra de Deus é pura. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que nele confiam. No livro dos Salmos diz: a palavra do Senhor é provada. Salmo capítulo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. No livro de 2 Samuel diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito e a palavra do Senhor é fiel. É ele o escudo de todos os que nele se refugiam. No livro de Mateus diz: nada se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. No Evangelho de João diz: a palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco, fazendo frente ao relativismo que visa transformar essa verdade divina em mentira, distorcendo a inspiração divina. Infelizmente, essas sutilezas estão sendo inseridas fortemente em nossa sociedade contemporânea, visando ditar um novo padrão, dando margem à depravação. Cabe a cada cristão que tem sua fé firmada nas Escrituras Sagradas combater se posicionando através das verdades bíblicas, pois se nos calarmos estaremos dando cada vez mais espaço para essa sutileza destruir a sociedade em que vivemos. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por ele. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: quais as expressões referem-se ao fenômeno cultural pós-moderno? A era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Segunda pergunta: o que caracteriza o relativismo? Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Terceira pergunta: o que não há espaço na narrativa do politicamente correto? Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Quarta pergunta: o que a Bíblia é para o cristão? Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. E quinta pergunta: o que distingue a Bíblia de outras obras literárias? A inspiração divina. Enquanto as outras obras são de inspiração humana, a Bíblia é de inspiração divina. Muito obrigado por você ter nos acompanhado em mais um subsídio de aula. Espero que a sua aula, que o seu estudo seja uma bênção para a glória de Deus. Agora receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.